Fala galera do canal Papo de Alvinegro, como estão vocês? Há quanto tempo, né? Não gravo vídeo. Eu projetei esse canal aqui para ser um conteúdo praticamente que diário, só que algumas intercorrências pessoais da minha vida estão fazendo eu não ter muito tempo para gravar e dissertar e vir conversar com vocês. Inclusive eu nem tô no, no estúdio que a gente costuma gravar, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar, algumas coisas que a gente precisa pontuar e coisas até do passado, né, de alguns dias atrás. Vamos falar aqui nesse vídeo e muito importante também a gente deixar claro algumas coisas, algumas projeções e palpitar também sobre a questão de alguns jogadores, né, que em relação ao comportamento, em relação ao que a gente espera, né, expectativas. Então bora lá. Primeiro vamos começar um pouco sobre o amistoso que ocorreu no sábado passado, né, mais ou menos há 8 dias atrás, de Botafogo 3, Novo Horizontino 1. Eu achei que foi um bom teste, foi um bom começo assim, de temporada, né, um segundo começo de temporada, né, porque o nosso primeiro foi completamente desastroso, foi completamente desinteressante e completamente desanimador. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte: eu acho que esse começo horrível da primeira pré-temporada deu uma pequena balada em alguns aspectos emocionais dos jogadores, mas não foi algo tão grave quanto o que ocorreu no final de 2023. Obviamente, porque várias coisas maiores estavam em perspectiva, mas de qualquer forma, perder 2 títulos também no começo do ano não vai deixar nenhum jogador seguro, confiante, absolutamente confortável no campo para fazer um primeiro jogo em praticamente 25 dias, 25 a 30 dias. Então, eu acho que isso atrapalhou muito o Botafogo no começo do jogo, principalmente no primeiro tempo, antes de sair o gol. Por quê? Você viu o Novo Horizontino muito mais ativo no campo ofensivo, você conseguia ver a fluidez correr muito mais no campo ofensivo do Novo Horizontino. Não que o Botafogo estava deixando de marcar, eu achei que a marcação estava até bem, as posições defensivas estavam bem preparadas para o que poderia vir, só que eu acho que na hora de começar a construir uma jogada de saída bem trabalhada, de pé em pé, o Botafogo estava falhando no primeiro tempo, né? E numa escapada pela esquerda e o cruzamento pela direita, o Alex Telles, isso mais ou menos aos 35, 40 minutos do primeiro tempo, do amistoso, o Alex Telles consegue uma bola, essa bola é rebatida e o Alexander Barbosa, praticamente na linha do gol, faz 1 a 0. E eu fiquei assim, me perguntando, gostei, né, dessa iniciativa, mas assim, o chute saiu de um lateral e o cara que estava na sobra era um zagueiro. Cadê o atacante? Cadê os pontas? Cadê as opções ofensivas para estarem ali quando derem alguma bobeira ou derem alguma sorte? Porque esse gol ele bateu na trave e voltou para o Alexander Barbosa, que estava no exato local para fazer o gol. Então assim, onde estava o posicionamento dos atacantes, das opções ofensivas do time? Isso foi uma coisa que me incomodou muito no primeiro tempo e, taticamente falando, do meio para frente a gente não estava se encontrando. Eu acredito que o segundo gol também foi marcado pelo Patrick de Paula. Foi um caso mais de demérito do Novo Horizontino que mérito nosso. Foi um chute bem feito, de fora da área, ele tem essa característica. Espero de verdade que ele recubra, né, todos as valências dele, de ter um chute forte, de conseguir ter essa opção né, de chute de fora da área, até talvez se evoluir um segundo batedor de faltas. Só que foi mais demérito deles do que mérito nosso, porque querendo ou não o goleiro chega atrasado e ele poderia muito bem ter espalmado aquela bola, porque ela não vem numa velocidade rápida. Então o goleiro tinha um tempo de reação ali, eu acredito que ele deixou um pouco escapar.
e aconteceu o segundo gol. O Botafogo vai mais tranquilo pro segundo tempo, quando volta. E aí ele fica à mercê do Botafogo o jogo, né? A gente tem mais opções, a gente consegue ter um pouco mais de posse de bola, consegue trabalhar de uma forma mais qualitativa. O Novo Horizontino não conseguiu se encontrar bem no segundo tempo, assim como, tipo assim, tinha começado bem o primeiro tempo, né? Dominava as ações assim mais ou menos até os 20, 25 minutos, o Botafogo não conseguia progredir nada em variações táticas, em ofensividade, mas a gente tem o controle do jogo no segundo tempo. E acontece do terceiro gol, perdão, do Botafogo, o segundo do Patrick de Paula, ser sim uma jogada trabalhada. E é esse tipo de situação que eu quero no Botafogo da temporada de 2025. Isso que a gente não conseguiu enxergar nesses primeiros jogos de Carioca, de taças. A gente não conseguiu ver o Botafogo trabalhar, cara. E tipo assim, a gente não pode fazer isso apenas com o Novo Horizontino. Nossos desafios são bem maiores. Nós não podemos balizar também, ah não, tem um adversário que está fragilizado após tomar 2 gols, então eles não estão ligando muito para a partida. Não pode ser assim. A gente tem que jogar dessa forma na maioria dos jogos, com jogadas trabalhadas. O time está pegando forma física. Novamente, eu achei que isso poderia contar ah, muito em desfavor ao Botafogo. É claro que a gente também sabe que não havia limite de substituições, mas mesmo assim, os jogadores que participam da terceira da terceira finalização do gol, de gol, eles estavam desde o começo. Então isso me traz muita esperança. A questão da tabela entre o Igor Jesus e o Patrick de Paula é isso que eu quero ver. Uma jogada trabalhada que resulte em gol. E é isso que a gente viu ano passado. Se você pega um dos gols mais emblemáticos do Botafogo em 2025, perdão, em 2024, foi aquele gol contra o Vasco, o segundo gol, onde a bola é trabalhada de pé em pé, ela passa por 4 jogadores no meio de campo e 2 finalizadores. Então, assim, é muito importante. A gente fez um gol mais ou menos assim contra o Corinthians, foi aquele primeiro gol que o Luiz Henrique faz já, a bola sobrando para ele na cara do gol. Então, assim, é isso que eu quero pro Botafogo em 2025. Eu quero mais esse tipo de situação. E eu torço, tipo assim, eu disse nos primeiros vídeos do ano, naquela questão do time B, do Carioca, também na questão das decisões atrás, que o Patrick de Paula é um cara que ele não servia mais no Botafogo, ele precisava ser emprestado. Eu quero estar errado, eu quero que ele apresente para mim outras qualidades que eu não vi até então com a camisa do Botafogo, não com a camisa de outros times. Eu quero que ele apresente as qualidades dele técnica, de meio de campo, que é onde ele está jogando agora, de armador, que ele está de meio armador, como opção mal Savarino, e desencante, seja um cara que seja mais decisivo, seja um cara que consiga desempenhar esse futebol que ele teve no jogo do Novo Horizontino, nos jogos oficiais, nos jogos que valem, nos jogos grandes. Eu quero que esse Patrick de Paula apareça. Então, falando rapidamente de todos os jogadores, o John eu achei seguro, o Léo Link também não houve perigo, mas nosso amigo Raul é um chama-gol do caramba, hein? Meu Deus, esse rapaz está desesperado psicologicamente. Ele não teve nada de culpa do gol, foi um chutaço do jogador do Novo Horizontino, que entrou no jogo, inclusive, depois do 3-1, que foi por volta dos 35 também do segundo tempo. O Botafogo tem que trabalhar isso, não é porque tomar um gol vai se desesperar, né? Não vamos voltar com o pensamento de 2023, mas é um rapaz que psicologicamente está muito mal. Ele fez boas defesas depois, só que ele tem que trabalhar a questão de saída. Ele tem uma saída de bola boa, o chute, o lançamento dele é bom. Só que é um cara que parece que fica apavorado. Eu não sei, dá um estalo na cabeça dele e simplesmente ele fica apavorado. Dos laterais, o Alex Telles, eu achei que apesar do chute ele não jogou bem nesse jogo. Alexander Barbosa seguro, achei ele seguro. Inclusive foi um dos melhores desempenhos dele em 2025. Que ele saía com a bola, ele conseguia dar dribles, ele estava seguro. E é isso que o Alexander Barbosa precisa. Ele é um bom zagueiro. Só que infelizmente sem comando ele fica igual um retardado. Igual ele estava nesses jogos aí contra Flamengo, contra Vasco. É um cara que simplesmente não consegue ter tipo o controle do jogo. Ele não consegue. Ele acha que tipo assim, tem que partir pra cima de todo mundo, cair muito
muito fortemente de provocação. Ele tem que ser um cara mais ligado, né? O Bastos eu achei que fez uma partida segura. Eu achei que ele foi tá, assim, aos poucos retornando aquele Bastos, né, que a gente tinha segurança no passado. Vitinho eu achei abaixo, eu achei que ele não jogou bem. O Gregory jogou bem, eu achei que ele trabalhou muito as jogadas, conseguiu ficar com um pouco com a bola, só que eu acho que ele demora muito para dar o passe. É uma coisa que eu acho que ele poderia corrigir. É um cara que, tipo assim, segura bem a bola, faz o giro, consegue, né, distribuir bem, só que ele tem que saber a hora de dar o passe, senão ele vai ter a bola roubada e numa dessas o Botafogo toma um gol. Marlon Freitas, achei que jogou bem, não comprometeu em nada, mas também não foi brilhante. Patrick de Paula, foi um ótimo jogo dele, né? Mas é uma coisa do Patrick de Paula que particularmente ele tem e que me irrita pra caramba é tomada de decisão. Como ele dá passe errado, cara. Como o Patrick de Paula erra passe. Ele tem que ser um cara, tipo, pra trabalhar isso também, internamente. Eu falo assim, pô, ele dá passes muito esticados, passes muito curtos. Ele é um cara, pô, que tá jogando de meio armador. Então, que você treina a sua qualidade de passe. Você é o cara que vai pensar no time na ausência de Savarino. Você não pode dar esse tipo de deslize. Isso acontecia muito no Carioca também. Tipo assim, ele tem as valências dele, mas ele tem erros que, poxa, irritam, que vão acumulando durante o jogo que não podem acontecer. Então essa é a minha preocupação. Ele tem a qualidade dele, só que quando eu pedi a saída dele, empresta, mas é por conta do psicológico. Eu acho que ele tem que ser um cara que tem que entender o que está acontecendo. Por exemplo, numa entrevista fora de campo, ele simplesmente chegou e falou assim: Botafogo é o time a ser batido. Botafogo é o time que todo mundo vai olhar e falar assim: não, eu quero bater esse time. Cara, a gente fez um 2025 muito ruim até aqui. O 2024 acabou, você nem participou, Patrick de Paula. Pensa no que você vai falar, cara. Entendeu? A gente não é o time hoje a ser batido. Nosso time ainda está recomeçando um trabalho horroroso de 3 meses. Então calma. Não vai se afobar. Depois você vira piada, fica irritado, não sabe por quê. Né? O Sandy Rodrigues não jogou, não conseguiu jogar. Pode ser adaptação, mas por enquanto não teve um bom desempenho. Igor Jesus fez um bom jogo, procurou um cara que sempre está guerreando dentro de campo. Foi dele o toque deixado o Patrick de Paula chutar e fazer o terceiro gol. Então, assim, eu acho que. E o Arthur também, agora eu lembrei do Arthur. O Arthur ele precisa desencantar, né, cara? Ele foi muito caçado durante o jogo, teve posicionamentos, mas também é um cara que prende muita bola. Ele precisa já ah, dar a saída de bola, dar a distribuição quando tem oportunidade. Ele tá prendendo demais essa bola. Isso tá me irritando pra caramba, cara. E tanto é que ele recebeu muitas faltas por conta disso. Ele brecava pra receber a carga e ter a falta. Aí os que entraram, tipo, não faz tanta diferença. Juan Cruz não teve nenhum tipo de finalização que eu posso comentar, ou até posicionamento de campo. E assim, foi falha dele, tá? A marcação do jogador do Novo Horizontino que chutou e fez o gol. Outros que entraram, Cuiabano, eu acho que ele tá melhorando, tá? O condicionamento físico do corpo dele. E eu acho que dependendo do jogo, ele tem que entrar titular em vez do Alex Telles. Se for um jogo mais ofensivo e de menos marcação, eu acredito que o Alex Telles pode ser titular. Agora, se for um jogo em que tem um volume imprimido do adversário o tempo todo, eu acredito que o Alex Telles não vai conseguir fazer essa cobertura e talvez o Cuiabano seja mais físico. Matheus Ponte também entrou. Eu acho que hoje, dependendo do jogo também, eu acho que se o Botafogo precisar de um jogo mais ofensivo, o Matheus Ponte tem que entrar, claro, com uma cobertura boa de volantes, né? Tem que estar jogando Gregory e Marlon Freitas. E, assim, os outros não tiveram tanto destaque, então não vou comentar sobre. Mas tá aí a análise feita do amistoso. Passando rapidamente aí para a questão do transfer ban, o Botafogo não precisa dessa situação, cara. A gente viu aí ao longo de alguns anos recentes o Corinthians numa situação ruim, né, financeira, não sofreu o transfer ban. Vocês veem que ele está em déficit bilionário, eles estão com problemas financeiros gravíssimos e não chegaram a ter transfer ban. Por quê? Porque isso é um diagnóstico, um panorama que te deixa mal no mercado.
na hora que você vai negociar. Você pode ter uma dívida milionária. Cara, se você receber um transfer ban, você vai, tô negociando com um time aqui. Aí o outro time, olha que você tem transfer ban, que você tem essa característica, que você está banido de trazer jogadores, o seu mercado fica muito enxuto. O outro time vai pensar, nossa, quais as garantias que eu tenho para negociar com esse time? Né? O Santos sofreu com isso aí, teve contratações paralisadas durante um tempo, não fez, acho que foi uns 2 anos atrás. Então, assim, uma situação chata, o Botafogo por conta de miséria, não precisa de ter esse tipo de situação, desse tipo de desgaste. Então, assim, eu acho que isso é por conta dos gestores. Você tem um limite para ter a questão do pagamento. Pode ser R$ 1, pode ser 5 milhões de reais. Eles estão no direito de entrar outra semana se você não cumpriu o acordo. Então, existe um planejamento. Eu sei que é questão de fluxo de caixa, começo do ano é difícil em relação a isso. Mas, poxa, a gente tem hoje uma condição financeira que permite a nós não ter esse tipo de situação, né? Mesmo que a conta seja um pouco mais cara, tira dali, coloca aqui, vai entrar caixa depois, e aí você cobre. A gente tem esse equilíbrio hoje para evitar esse tipo de situação, porque pô, um time que gasta meio milhão de reais numa janela, por conta de 1 milhão, por conta de 500 mil, vai entrar no transfer ban, vai precisar de ter esse tipo de situação, não tem necessidade alguma, né? Também a questão da chegada do Mastriano foi ótima. Eu acho que ele é um bom reserva. Eu acho que o Elias Manuel chegaria com muita pressão, sendo terceira opção. Já tira um pouco desse peso das costas dele. O Mastriano, ele tem destaques aí pelo América Mineiro, pelo Atlético Paranaense. Ele também teve uma chegada muito boa, depois caiu um cadinho, né? Assim como todo o time do Atlético Paranaense que foi rebaixado. Então a gente não pode também destacar ele como a única peça negativa que teve. A exemplo do Canóbio, né? O Canóbio é um cara que também não estava jogando muito bem, teve sim as suas lesões no Atlético Paranaense e já começou jogando bem no Fluminense. Então eu acredito que o Mastriani pode ser esse tipo de jogador que desempenhe bem no Botafogo, né? Vai ter um conjunto de jogadores que projete ele para ter bons desempenhos. É um cara muito aguerrido, eu gosto dele por conta disso. É um cara que finaliza bem, é um cara que corre muito, que tipo assim, se dedica muito ao jogo, e é isso que eu acho que a gente também estava precisando. Porque, por exemplo, eu coloquei aqui que o Juan Cruz, que para mim foi um erro total da janela até então, você pagar 50 milhões de reais, o que você lucrou com a venda do Júnior Santos, né, 50 milhões que você vendeu, que para mim foi uma ótima venda. A gente está vendo aí que ele não está conseguindo desempenhar bem no Atlético Mineiro, e eu falei isso aqui, eu falei, cara, o Júnior Santos ele jogou muito bem ano passado, ele jogou bem com a camisa do Botafogo, mas existiam circunstâncias. A venda dele não tem nada a ver. A gente se apegou muito porque, pô, o cara foi o artilheiro da Libertadores, fez o gol né, o último gol da final, né, um cara que, tipo assim, a gente se identificou bem, mas é um cara que, poxa, ele tem muitos altos e baixos. Então, assim, eu acho que foi uma ótima venda, só que a gente pegou tudo e torrou no Cruz, que é uma completa dúvida. É um cara que a gente não sabe se vai ter performance. Eu continuo achando que ele vai ter só desempenho físico. É um cara que vai tentar interceptar uma marcação, é um cara que vai, tipo assim, até o limite do físico dele para fazer uma coisa. Agora, a habilidade, poder de finalização, poder de acerto, eu acho que ele não tem. E aí o Botafogo sofreria um pouco com isso se tiver só Juan Cruz e Elias Manuel como opções de atacante. Como agora você tem o Igor Jesus, que tem um bom nível, e tem o Mastriano, que é um bom reserva, eu acho que essa questão se resolve. Pelo menos a questão desse primeiro semestre. E a gente agora tem a partida contra o Palmeiras, que esse sim vai ser o nosso primeiro desafio depois da contratação do Renato Paiva. É esse desafio que vai balizar muito a questão do que está faltando, do que está sobrando, porque a gente pode simplesmente deitar em campo também. Nós podemos fazer uma bela partida fora de casa, o Palmeiras não vem num bom momento, está fragilizado, é um time que taticamente, tecnicamente não está bem performático, então a gente pode pegar isso como uma injeção de ânimo para nós, e também pelo todo histórico, né, por tudo que aconteceu nos últimos anos, a gente pode começar o ano com o pé direito no Brasileiro e trazer uma vitória. Eu acho que é factível, apesar de muitos especialistas botarem vitória para o Palmeiras, empate. Eu acredito que com a fragilidade atual do elenco do Palmeiras, da questão da comissão técnica, eu não sei se as ideias eles estão sendo bem implementadas, estão sendo bem desempenhadas,
Eu acho que o Botafogo pode sim chegar lá e fazer um bom resultado. Mas é aquilo, eu quero ver muito mais do que aconteceu no terceiro gol do Botafogo do que no, segundo, no primeiro e no segundo. Com lances fortuitos. A gente tem que arriscar, a gente tem que saber chegar na área do time adversário. Só que tem que fazer isso com qualidade. Tem que fazer isso sabendo o que fazer. O time de 2024 sabia muito isso. E queira você ou não, vai ser sempre um parâmetro de comparação. O time de 2024. Ah, tem peças que saíram, tudo bem. Teve dois jogadores principais que saíram. Só que o Santi Rodrigues, pelas avaliações que ele teve, pela temporada que ele teve, pode chegar pelo menos um pouco perto do que o Almada foi. Não vai ser a mesma coisa, não vai ser aquele substituto à altura, mas é um cara que vai ter um time inteiro que vai ajudar ele a fazer isso, né? Assim como a questão do Arthur. O Arthur com certeza, né? Não tem nem como comparar com o Luiz Henrique. Tá? São patamares totalmente diferentes em relação à força física, até a fisionomia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, novamente, você tem um time inteiro que está jogando assim como jogou ano passado. Nós tivemos duas saídas de peças e duas entradas. Essas duas entradas, elas não precisam ter o mesmo desempenho individual do que as saídas que nós tivemos, que como eu disse, são jogadores fora da curva, são jogadores muito bons. Só que com a ajuda do coletivo, você precisa performar. Então assim, eu espero que seja assim. Beleza? Papo de Alvinegro fica por aqui. Valeu, galera. Até mais.